o vídeo de hoje é sobre o universo de filmes de X-Men. Antes de fazer a sua estreia tão ansiosa no UCM, X-Men perdurou por muitos anos nos cinemas e eu quero trazer aqui, comentar com vocês a minha opinião em relação a isso, como é que foi essa trajetória do sucesso ao fracasso, tá? Então depois da vinheta a gente se vê. Bom, X-Men foi um filme que chegou lá em 2000, no ano 2000, né? E claro, né, cheio de desconfiança do grande público, da crítica, o uniforme dos personagens era aquele couro preto, não tinha nada colorido dos quadrinhos, né, virando até sendo citado como uma piada durante o filme ali, né, pelo Ciclope, um diálogo dele com o Wolverine. E X-Men foi lançado e dirigido ali, lançado pela Fox e dirigido por Bryan Singer no ano 2000, foi um sucesso estrondoso assim para a época, surpreendeu bastante. Bryan Singer foi muito bem elogiado, o filme em si foi muito bem elogiado e claro que o estúdio, a Fox, viu ali a oportunidade de começar uma franquia com X-Men. E X-Men, o filme, praticamente podemos dizer que foi graças a esse filme que o cinema abriu as portas realmente para a temática de filmes de super-heróis, porque no ano seguinte já tivemos, ali já em 2002, Homem-Aranha, que foi um baita sucesso estrondoso também, lançado pela Sony. Então começou tudo ali com X-Men nos anos 2000, porque até então, nos anos 80 e 90, os filmes de super-herói não eram nada populares. Tirando Superman, o filme, lá de 78, e Batman, de 89, todas as outras tentativas foram frustradas de levar filmes de super-herói para o cinema. Inclusive o fatídico Quarteto Fantástico de 1994, um filme aí perdido e praticamente horroroso. Bom, mas a partir de 2000, X-Men ganhou uma sequência em 2003 chamada X-Men 2, X-Men Unidos também. E o filme também foi bastante elogiado, tinha um baita elenco, e a Ian McKellen, Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry, entre outros. O filme foi bem aceito pela crítica e pelo público. E a Fox, viu uma oportunidade de investir mais ainda nessa franquia. E em 2006 surgiu X-Men, o confronto final, que olha, eu vou dizer que é a partir desse filme que as coisas começam a dar muito errado para o universo dos X-Men da Fox. Primeiro porque não era mais o diretor Bryan Singer. O Bryan Singer resolveu largar o projeto X-Men para investir no filme do Superman. O Bryan Singer resolveu largar o projeto dos X-Men e investiu no reboot ali, praticamente Superman, O Retorno, que tinha o Brandon Routh como grande protagonista. Então ele preferiu dirigir Superman, O Retorno, do que dirigir um terceiro X-Men. Ele já tinha feito 2 filmes, ele resolveu tentar algo novo. Acabou que Superman, O Retorno não foi aquilo que nem a Warner nem o Bryan Singer imaginavam que fosse ser um baita sucesso. O filme acabou não sendo e fracassou muito nos cinemas. E X-Men, o confronto final, teve a direção de Brett Ratner, que é muito conhecido da franquia A Hora do Rush, que tem Jack Chan e Chris Tucker. E o Brett Ratner deu várias alterações ali no filme, mudou muita coisa, conceito, mas a história do filme em si é muito fraca. Teve uma tentativa de uma abordagem ali para a Fênix Negra, com a personagem da Jean Grey reaparecendo. Quem viu o 2 sabe que no final ela é dada como morta, mas no terceiro ela ressurge como a Fênix. Mas foi uma tentativa frustrada de querer mergulhar na saga da Fênix Negra. Nesse filme aqui eles falham miseravelmente. E após esses 3 filmes, dos X-Men, 2 bons e um super duvidoso, a Fox resolveu também investir
nos spin-offs e começou ali X-Men Origins, Wolverine lá em 2009 e olha, meus amigos, que filme ruim, muito fraco. Se esperava muito de um filme de origem do Wolverine, né? Quem assistiu a X-Men 1 e o 2 ficou ali esperando muito falar sobre o projeto Arma X, e X-Men Origins Wolverine foi um desastre à parte. O filme foi muito mal nas bilheterias, efeitos visuais ruins. Eu lembro que na época vazou o filme com cenas ainda de pré-produção, né? Vazou bem antes de chegar ao cinema, então realmente o filme foi muito fraco. O Deadpool desse filme com o Ryan Reynolds é a primeira vez que o Ryan Reynolds surgia como Deadpool, e o personagem foi brutalizado aqui. O que fizeram com o Deadpool nesse filme é de arrepiar, é super bizarro, é a palavra certa. Citando o vilão da DC, o bizarro, praticamente foi bizarro o que fizeram com o Deadpool nesse filme. E, claro, foi um fracasso. Aí você pensa, né? Então a Fox desistiu, né? Depois de X-Men Origins Wolverine fracassar, ela vai parar de fazer filmes dos X-Men. Que nada, meus amigos. Em 2011, a proposta que a Fox teve foi de rebootar a franquia X-Men com X-Men Primeira Classe. E olha, digo mais para vocês, X-Men Primeira Classe é um dos melhores filmes desse universo dos X-Men. Eles acertaram muito ali, tá? Realmente o filme, com a direção do Matt Vogel, deu certo, funcionou. Mas a Fox, né, queria de volta o seu visionário, né? Bryan Singer retornaria em 2014, só que antes dele retornar, tivemos um outro filme em 2013 de Wolverine, aqui no Brasil, como Wolverine, intitulado Wolverine Imortal, mas lá nos Estados Unidos e em outros países só The Wolverine. E olha, Wolverine Imortal é um filme muito mediano, né? Ele se passa, a história dele praticamente se passa após os eventos de X-Men, o confronto final. Isso fica muito bem claro, inclusive com a participação da Famke Janssen retornando ao papel de Jean Grey. Ela já tinha feito os 3 filmes, ela retorna aqui para essa participação especial e ela perdura ao longo do filme e é muito interessante também. E é um filme que, ao meu ver, ele foi bem, né? Na proposta que ele teve, ele se deu bem. E eu acho que o diretor James Mangold mandou bem aqui no filme. Tem até uma trilha sonora interessante também. E aí em 2014, né, surgia X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Uma baita saga dos X-Men dos quadrinhos. Quem conhece sabe que eu estou falando que é uma das melhores sagas dos X-Men dos quadrinhos. E em 2014, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, claro que eles pegaram o nome dessa saga e, claro, alteraram a história. Não é a Kitty Pryde que volta no tempo, né? E sim o Wolverine. E o Wolverine, voltando lá, a mente do Wolverine é transportada para o Wolverine da década de 70. E o filme praticamente é aqui que começa a confundir a cabeça de muita gente por causa da linha temporal. Porque aqui os X-Men de primeira classe acabam sendo colocados nesse filme, e o filme também mostra que eles, na verdade, são os personagens passados dos personagens da franquia X-Men que a gente já conhecia. Só que aí fica muita coisa estranha. Pô, a mística aqui fica entre vilã e heroína, e na franquia antiga ela era só vilã, né? Lacaia ali, serviçal do Magneto, da Irmandade e tal, membro da Irmandade fixo. E aqui ela fica transitando, ela conhecia Charles Xavier, foram criados juntos. Vira uma bagunça essa linha temporal de X-Men, mas Dias de Futuro Esquecido é um dos filmes que teve uma bilheteria alta, né, nesse universo dos X-Men. Teve mais de 700 milhões de dólares em bilheteria. Foi batido ali pela crítica, né? Bateu um pouco firme nesse filme, Dias de Futuro Esquecido, porém o público gostou bastante do filme. Eu particularmente gosto do filme. Eu acho que dentro do proposto o filme conseguiu, apesar do final, aquele final grotesco ali da mística ali. Tirando isso,
tava indo até bem, né? Quando o Wolverine desperta na Mansão X lá, reencontra o Scott, né? O Ciclope, a Jean, eles fazendo participação especial, o Fera. Isso foi muito legal, foi bacana, né? Foi uma coisa muito nostálgica para a época, mas aquele finalzinho ali da mística, nossa, aquele ali foi um desastre. E depois, em 2016, teríamos X-Men Apocalipse. E olha, era um filme que tinha tudo para dar certo, a Fox estava ali empolgada, né, com Primeira Classe, Dias de Futuro Esquecido. Pelo público, os dois filmes deram muito certo, né? Então resolveram ali investir em um novo vilão, o Apocalipse. Só que não era um Apocalipse como a gente está imaginando das animações, dos videogames, dos quadrinhos, não. Pegaram o Oscar Isaac, que é um baita ator, né? Pintaram ele de azul, botaram a maquiagem, ele estava parecendo o Ivan Uzi de Power Ranger e não deu certo. Eu acho que se tivesse usado CGI teria sido melhor e pegado a voz, né, e o rosto do Oscar Isaac teria sido bem melhor. A ideia não funcionou e mais uma vez aqui, né, a gente é apresentado no final do filme, na reta final, a transformação da Jean Grey revelando a Fênix, que já havia o poder Fênix dentro dela. Foi bem abaixo da bilheteria que Dias do Futuro Esquecido fez. Mas o melhor desse universo ainda estava por vir. Eis que em 2017, Logan chega aos cinemas, sendo um grande filme, aplaudido de pé pelo público, pela crítica. Saía da sala do cinema chorando, porque é o desfecho do personagem Logan. E claro, né, o debut, né, a última vez de Wolverine do Hugh Jackman chegando nos cinemas, pelo menos naquela época foi isso, foi proposto. E realmente aconteceu, foi muito bonito. O relacionamento dele com o Professor Xavier, com a X-23, né, foi muito legal. A atriz que faz a X-23 mandou muito bem nesse filme. E foi muito a Daphne King, foi muito interessante ver Logan nos cinemas. Fez um baita sucesso, foi um filme assim impecável. A versão preto e branca dele é incrível também, a edição ali em preto e branco deixa o tom do filme mais sombrio ainda e ficou tudo muito legal, assim, foi bonito de se ver, foi um desfecho digno ali do herói, muito bonito. E em 2019 você pensa, pô, a Fox desistiu, né? Não, a Fox tinha dois projetos. Os Novos Mutantes, que eles queriam fazer o filme dos Novos Mutantes, e X-Men Fênix Negra. Aí sim, um filme para abordar literalmente a saga da Fênix Negra. Só que as coisas que já não estavam tão boas começaram a dar mais errado ainda. Porque após o fracasso financeiro de X-Men Apocalipse, o Bryan Singer zarpou. Ele sai, ele desiste de dirigir X-Men Fênix Negra, né? E quem assume é o roteirista, é um dos produtores do filme ali. E assume, e assim, X-Men Fênix Negra é o pior filme, junto com X-Men Origins Wolverine, é o pior filme desse universo dos X-Men que a Fox levou por quase 20 anos. Esse filme foi adiado várias vezes, passou por refilmagem, existia até na época, eu até publiquei no meu site que existia a possibilidade desse filme ser dividido em duas partes para poder abordar a saga da Fênix Negra, mas não foi assim, realmente, literalmente deu muito errado. X-Men Fênix Negra é um desastre do início ao fim. A gente vê literalmente a personagem mística ali. A Jennifer Lawrence já rolava os rumores na época que ela não queria mais interpretar a Mística. Então a personagem acaba só tendo 40 minutos de tela e olha lá. E a história do filme é muito fraca, é muito ruim, é péssima. Olha, é o desfecho mais melancólico e triste que a franquia X-Men poderia ter nos cinemas. Realmente triste. E claro, né, o filme dos Novos Mutantes foi adiado várias vezes e após o fracasso
de X-Men Fênix Negra. Obviamente esse filme também fracassou nas bilheterias e é muito pouco lembrado. Tem gente que nem sabe que teve o filme dos Novos Mutantes. E claro, depois da aquisição, a Disney adquire, né, compra o estúdio Fox. Já se imaginava que os X-Men pudessem surgir. Esse ano tivemos brilhantemente, lindamente exibido a série animada X-Men 97, dando seguimento à série clássica dos anos 90, e foi um baita sucesso, 100% no Rotten Tomatoes, um sucesso absoluto de crítica e público. E claro, já temos, né, aparições do Patrick Stewart, já apareceu como Professor Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura lá em 2022. A gente vai ter esse ano Deadpool e Wolverine, né, o Hugh Jackman interpretando mais uma vez o Wolverine. Só que agora é um Wolverine diferente, de outro universo. Não é o Wolverine que você viu nos filmes da Fox. Então não vá no cinema achando que você vai ver particularidades daquele Wolverine da Fox. Ele está interpretando um outro Wolverine e provavelmente vai ter mais de um Wolverine nesse filme. Quer falar sobre o que te assombra ou vamos esperar o terceiro ato por um flashback? Mexe com o multiverso, tá? E claro que está todo mundo esperançoso já pelo filme dos X-Men na Marvel Studios, como vai ser e como que essa história vai ser, como eles vão ser introduzidos, qual é a explicação que vão dar para eles até agora não terem surgido. Tudo isso ainda é muito nebuloso, mas claro que os fãs estão atentos e esperançosos que dessa vez X-Men vai ganhar um filme digno do seu universo mutante ali e ser muito bem explorado também, né? Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou dos filmes dos X-Men? Será que todos os filmes do universo da Fox foram realmente ruins? Será que foi realmente ruins? Vale lembrar que a Fox também investiu em outros spin-offs, como a série The Gift, né? Mas não deu certo também, tá? Então, até se falou também de spin-offs na época, como X-Men Origins Magneto e Tempestade, mas esses filmes acabaram não acontecendo. Quero saber a sua opinião, diga aqui nos comentários. Um forte abraço, muito obrigado. E se você curtiu, se inscreva, compartilhe e entre para a família Cinema de Primeira Brasil. Muito obrigado, fãs do cinema, forte abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau!